Eu me vinguei dos valentões da minha infância ao destruir uma cidade inteira. Eu estava navegando em alguns subreddits e encontrei um tópico sobre o que aconteceu com aquele garoto do sobretudo na sua escola, pois eu era esse garoto do sobretudo e eu retornei à cidade e a destruí anos atrás. Para resumir, eu cresci em uma cidadezinha conservadora em uma área rural também conservadora, dominada pela religião. Isso faz com que as pessoas deem muita importância à pureza moral e aparências, e manter a fachada é a coisa mais importante. Todos devem ir à igreja semanalmente e as pessoas são fortemente julgadas por parecerem pecadoras, e isso foi ruim para mim, já que as cartas estavam extremamente contra mim desde o nascimento. Minha mãe perdeu os pais quando era jovem e foi acolhida por seu tio e tia. O tio tinha uma posição importante na hierarquia religiosa local, então, quando ele e alguns amigos começaram a assediar minha mãe, todos ignoraram. Quando ela engravidou, foi pintado como se ela fosse uma mulher perdida seduzindo homens casados, então ela foi expulsa. Por que ela não saiu da cidade, eu não sei, mas aí eu entrei na história. Nascido fora do casamento e sem pai, fui rotulado como um excluído pecador. Minha infância foi péssima, mas não vou entrar em detalhes, mas foi o suficiente para dizer que, quando comecei a ir para a escola, eu estava muito machucado. A escola piorou as coisas, pois eu era intimidado implacavelmente e os professores faziam parte disso, já que todos faziam parte da comunidade religiosa, que me via como manchado. Imagine ser o único garoto negro em uma cidade governada pela KKK, aquela organização racista, aí você consegue imaginar como era viver lá. Então, na escola, eu me tornei esse garoto do sobretudo ou seu equivalente cultural local, pois eu me tornei estranho e hostil de propósito para afastar as pessoas. As pessoas me rotularam como danificado e manchado, então sim, eu aceitei isso e transformei em algo para me proteger. Apesar de toda essa oposição, consegui me formar com boas notas. Uma tia distante, minha única parente decente, me ajudou a entrar em uma faculdade em uma cidade de verdade. Ela era a ovelha negra da família e se via em mim. Talvez por volta dessa época, minha mãe tenha bebido até a morte. Não posso culpá-la por isso, mas ela tinha um seguro de vida que me ajudou a estudar e me libertar da vida na cidade. Entrei em terapia e consegui tratar as feridas que a cidade tinha aberto em mim. Me livrei daquela cidadezinha, mas acho que uma parte dela nunca me deixou. Anos se passaram e me tornei uma espécie de consultor analítico, trabalho para uma empresa internacional que realiza análises inovadoras para outras empresas. Não entrarei em detalhes para proteger minha identidade, mas ajudamos a resolver todo tipo de situações. No meu trabalho, às vezes sou chamado para ajudar em operações de redução de custos, isso é horrível porque às vezes faço funcionários serem demitidos, mas se eu não fizesse, alguém faria. Há alguns anos, recebi uma missão de avaliar 3 fábricas diferentes e sugerir qual delas deveria ser transferida para o exterior. Minha cidade natal estava entre essas 3 fábricas. A cidadezinha que cresci era uma daquelas cidades com uma única fábrica que a maioria da população trabalha lá. Como dizemos no meu país, havia apenas uma fábrica e alguma agricultura. Todo mundo trabalhava nesses empregos, cerca de 60% das pessoas na fábrica. O restante da economia girava em torno disso, apoiando a fábrica e as pessoas que trabalhavam lá, e a maioria das pessoas não esperava nada além de um emprego na fábrica. Após terminar a escola, a comunidade religiosa que governava a cidade também administrava a fábrica. Os grandes nomes da comunidade tendiam a ser chefes da fábrica, e isso significava que a fábrica não era bem administrada. As promoções eram baseadas em santidade, não em mérito ou habilidade. A viagem de volta à cidade natal foi gloriosa. A maioria das pessoas não me reconheceu de início, pois o garoto excluído e acima do peso havia se tornado apenas mais um burocrata corporativo. Eu examinei toda a papelada, ouvi todos os discursos e mentiras, auditei os processos no processo enquanto soltava dicas, e finalmente eles perceberam quem eu era. As pessoas da fábrica organizaram uma festa para mim. Então, por causa dos velhos tempos, muitos dos meus antigos amigos da escola estavam lá e nós relembramos falsas boas lembranças juntos. Eu joguei sombra em cada parte, trazendo à tona certos eventos de bullying que eu havia sofrido, só para ver o clima ficar desconfortável. Então eu ri disso, como se sempre fosse uma piada e eu tivesse superado, mas por dentro, eu fervia de ódio e estava aproveitando tudo. Eu realmente adorei ver as caras deles, ver o que eles haviam se tornado, porque, afinal, eu estava prestes a tirar tudo deles. No final eles pareciam aliviados, acreditando que tiveram sorte de ser eu quem fez a auditoria, que o garoto da cidade natal os protegeria. Após minha visita, que durou alguns dias, eu percorri a cidade em meu carro alugado apenas para ver como as pessoas viviam e relembrar como era. Meu estado de espírito era algo próximo de uma excitação íntima. Eu nunca tinha entendido por que as pessoas buscam cargos de poder, mas sim, agora eu entendia. O resto é como se diz, história. Eu escrevi um relatório muito contundente documentando cada pequena falha e erro já cometido na fábrica da cidade. Eu não precisava mentir ou fabricar, porque simplesmente peguei coisas que existiam e as poli até parecerem ainda piores do que eram. A fábrica foi fechada, e nos 3 anos seguintes, a cidade morreu. Nenhuma iniciativa empresarial veio para substituí-la. O uso de substâncias e álcool aumentou, assim como o crime e a violência doméstica. Vidas se desmoronaram, famílias se desmoronaram.
Eles ainda não se recuperaram, exceto por algumas almas mais brilhantes que se mudaram. Ainda os observo nas redes sociais às vezes, apreciando quão miseráveis são suas vidas, como todos finalmente tiveram que pagar pelo que fizeram a mim e à minha mãe. Eu não sinto um pingo de remorso, e se eu pudesse fazer tudo de novo, faria. Só que primeiro faria de forma que eu pudesse estar presente para ver quando recebessem a notícia do fechamento da fábrica. Na verdade, em minha versão fantasiosa dos eventos, eu ficaria na cidade por um ano só para ver todos se desmoronarem. Na realidade, eu pretendo voltar lá somente uma vez quando meu tio finalmente morrer, porque vou lá para urinar em sua sepultura.